Olá, bem-vindo de volta ao ABC do Crente. Eu não sei se a gente tem uma boa piada para começar esse tema de hoje, porque vamos dizer que é um assunto pedregoso. Mas quando eu falo isso, eu penso, gente, mas eu falei isso em todos os vídeos. Esse é o meu penúltimo vídeo aqui dessa série. E eu acho que eu falei em todos os vídeos. Ah, o termo era novo. Ah, esse texto é difícil. Ah, não sei o quê. Tô até cansada. Chama a vinheta, Brian. Bom, gente, hoje nós vamos conversar sobre a missão do crente. Se eu não derreter até o final desse vídeo, né? Porque o assunto é tenso, a questão é arenosa, e eu tô gravando aqui nesse lugar que a Pamela disse que é um fundo mais bonito do que eu costumava gravar para vocês. Mais amadeirado, um tom mais quente, menos frio do meu escritório. Mas em compensação não tem ar-condicionado, né? Então a gente sobrevive como pode no calor do Rio de Janeiro. E vocês me perdoam, por favor, por derreter enquanto gravo esse vídeo para vocês. Ou então podemos fazer uma vaquinha para poder colocar ar-condicionado na minha sala. Eu sou super favorável a isso também. Mas vamos lá. Quando eu tinha 17 anos, a minha igreja recebeu um pastor convidado. Esse pastor, ele era um pastor, mas ele também era um missionário, ele era médico, ele era muitas coisas. E ele começou a mensagem dele assim. Ninguém entendeu. Como é que alguém começa uma mensagem, sobe num púlpito, coloca a Bíblia assim, sabe? Botou a mão, eu não esqueço, ele pousou a mão assim, olhando para todo mundo e começou a mensagem assim. Em silêncio. Depois do que me pareceu terem sido uns 5 minutos, mas provavelmente foi 1 ou 2, ele olhou para a igreja e perguntou: o silêncio do pregador já começou a incomodar vocês? Nós vamos trabalhar com essa pergunta aqui no versículo. Esse versículo aparece majoritariamente nos evangelhos e ele é referido em alguns outros textos e muito na nossa tradição evangélica. Sobretudo por muitos autores que criaram um conceito a partir desse versículo chamado Grande Comissão. Que versículo é esse? Bom, basta ir no final dos evangelhos, você vai encontrar diversas versões desse mesmo versículo, que no Evangelho de Mateus está no capítulo 28, a partir do versículo 19. Diz assim: vão, portanto, façam que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que eu lhes ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos ver como é que está no Evangelho de Lucas? Lucas 24, versículo 46. E ele lhes disse assim: assim está escrito, que o Messias tinha que sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome fosse anunciado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vocês o que meu Pai prometeu. Portanto, fiquem na cidade até serem revestidos da força do alto. Vamos ver como isso aparece no Evangelho de Marcos? Marcos 15 diz assim: vão pelo mundo todo, proclamem o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. São esses os sinais que hão de acompanhar os que tiverem acreditado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, ainda que bebam algum veneno mortal, nenhum mal sofrerão, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Os evangelhos sinóticos, eles dizem para nós um pouco desse mesmo sentimento que envolveu a partida de Jesus. Esse texto foi traduzido para nós, pelo menos ao longo da minha vida, em inúmeras campanhas de missões, como uma grande ordem. Qual é a grande ordem que Jesus entrega como uma missão para os seus discípulos quando ascende aos céus?
ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para que todos sejam salvos, a começar por Jerusalém, Samaria, Judeia, os confins da terra. Inúmeros congressos falando sobre isso. Inúmeros textos pensando sobre isso. Porém, eu não estou aqui para explicar, estou aqui para confundir. A gente vai pensar esse versículo de uma forma mais profunda. Vamos ficar só nele. Brian vai colocar ele aqui na tela. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não sei como ele vai fazer caber isso aqui na tela, mas ele vai fazer caber, tá aqui. E agora a gente vai falar sobre o verbo ide. Foi traduzido para nós no imperativo. Se você lembra das suas aulas de português, o ide, o imperativo, significa ordem, certo? Uma ordem que foi dada para que você cumpra. Bom, primeira coisa que a gente pode pensar sobre esse versículo é que esse imperativo foi uma escolha do tradutor. Talvez, nessas palavras de Jesus, nesse versículo, não houvesse imperativo. Talvez, nesse versículo, só houvesse um gerúndio. Trouxe aqui para ler com vocês esse mesmo versículo nessa tradução que o Frederico Lourenço fez do grego. Nesse texto de Mateus, ele coloca assim, Mateus 28:19, indo, pois, tornai discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir todas as coisas que vos mandei. E eis que estou convosco todos os dias até a completude do tempo. Então aqui, o tradutor, Frederico Lourenço, porque esse aqui nós temos o nome dele, escolheu colocar indo. Será que faz diferença se esse verbo é um imperativo ou se ele não é? Tempo para vocês pensarem. Pausa o vídeo. Ok. Então, vamos começar a modificar esse versículo. Brian, coloca o versículo aqui na tela de novo. Tira o id. Coloca indo. Indo por todo mundo. Aí o pregai não faz sentido como imperativo. Porque indo. Indo, pregando, ou indo, e conforme vão, preguem. Não precisa mudar tudo agora, Brian. Deixa aqui. Não ser um imperativo retira desse texto uma carga que ele possuía. E quando fala de pregar o evangelho a toda criatura, a gente precisa se perguntar o que é o evangelho. Do que Jesus está falando. E aí, para a gente falar sobre o evangelho, a gente tem que falar sobre salvação. A gente tem que falar sobre o que Jesus estava pregando e vivendo ao longo da sua caminhada aqui na Terra, para a gente poder entender o que ele estava chamando de evangelho. Porque a gente sabe o significado da palavra evangelho. O significado da palavra evangelho é boa nova. Então, essa grande comissão, esse grande convite, essa grande ordem, que talvez não seja uma ordem, porque a gente já viu que a tradução da primeira palavra, que dá o tom imperativo dessa frase, talvez esteja equivocado. Então, de que evangelho a gente está falando? Quando a gente está lendo os evangelhos e a gente caminha com Jesus, o que a gente percebe o tempo inteiro é Jesus numa luta constante contra o uso da religiosidade como um elemento de opressão. É isso que ele faz no templo quando ele expulsa os vendedores. É isso que ele faz quando ele cura uma pessoa no sábado. É isso que ele faz quando ele convida a mulher hemorrágica para contar a sua história, dizer o que você viveu, conta pra gente. Por que você veio atrás de mim? Por que você descumpriu a lei tocando em mim? O tempo inteiro, Jesus está abrindo as frestas e arejando a lei, porque por algum motivo a lei tinha se tornado essa grande amarra, muito bem produzida para trazer opressão e não salvação, e não libertação. E é nesse sentido que Jesus vem para reconstituir
as possibilidades do que é uma boa nova. Boa nova não é contar para as pessoas que Jesus morreu por elas e agora elas podem ser salvas. Isso é uma invenção da reforma. A ideia de uma confissão individual, dessa oração de entrega, ela faz todo sentido na reforma. Porque naquele momento os reformadores estão se contrapondo a uma igreja que se arroga o direito de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E quanto custa ir para o céu, quanto custa ir para o purgatório, quanto custa ir para o inferno. E a gente está aqui falando de dinheiro vivo. É disso que a gente está falando quando a gente está falando desse momento da reforma. Então, os reformadores chegarem e dizerem, não, para! Se você confessa o Senhor Jesus, faz uma oração de entrega, pronto, você está salvo, a graça é suficiente. Isso é uma invenção da reforma, super importante. Mas não está aqui em Jesus. Não está aqui. Em que momento você vê Jesus dizendo para as pessoas, ok, agora você me aceita como seu Senhor e Salvador, vamos fazer uma oração de entrega, junta as mãos, ok, oramos, agora você está salvo. Jesus não faz isso. O que Jesus faz é curar. O que Jesus faz é devolver dignidade para as pessoas. O que Jesus faz é botar o dedo na ferida dos opressores e dizer, olha aqui essa opressão que você está ignorando. Olha aqui esse marginalizado que você não está vendo. Olha aqui. Sua religiosidade está um pouquinho complicada, né? Se você se diz religioso, mas não para ajudar o seu próximo, o que é a parábola do bom samaritano? Lembrar da parábola do bom samaritano? Conta a história que um homem estava saindo de uma cidade para outra, quando ele foi abordado por ladrões. E esses ladrões roubaram ele, bateram nele e deixaram ele na beira da estrada, até para morrer. E aí passa um levita e ignora. Passa um sacerdote e ignora. Passa várias pessoas ali por aquela estrada e uma após outra vai ignorando a miséria daquele homem, que é um irmão. Até que um samaritano vê, cuida desse homem, leva ele com ele, coloca ele numa estalagem, paga pelas despesas dele e cuida dele. Porque ele trata aquele homem ferido, que é até um inimigo, porque ele é um judeu e os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ele coloca esse homem acima dos seus desejos, acima do que era importante naquele momento, acima das brigas. A história do bom samaritano é uma história sobre salvação. É uma história em que Jesus está mostrando pra gente qual é a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho, ela não está relacionada a Jesus ser o seu Senhor e Salvador. Você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você confessa, você crê. Não! A boa nova do Evangelho está relacionada a não permitir mais que opressores continuem oprimindo, a não permitir mais que marginalizados continuem sendo oprimidos. A boa nova do Evangelho é a devolução de dignidade. Então, quando Jesus fala, indo por todo o mundo, anunciem a boa nova. Que boa nova é essa? Essa boa nova não é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso é uma construção posterior, tá? Essa construção de que Jesus morreu pelos nossos pecados, eu já falei sobre isso quando eu falei sobre Jesus. Falo de novo, isso é uma construção posterior. Isso é uma construção feita pelos discípulos de Jesus, tentando entender, dar sentido a porque Jesus tinha morrido e ressuscitado. E que depois é pego por Paulo e construído num outro sentido. E se você quiser saber mais sobre isso, você pode ler um livro, infelizmente em inglês, ainda não está traduzido. Fica aí a dica para as nossas editoras brasileiras, para elas traduzirem esse livro, da Pamela Eisenbaum, chamado Paul Was Not a Christian. Pronto, dá uma lidinha nesse livro, você vai entender um pouco de onde vem essa noção de salvação e de que salvação Paulo estava falando também. Porque essa ideia de que o sacrifício de Jesus vem remir os nossos pecados, isso é uma construção da patrística. Ok? É uma construção desse momento histórico onde o sacrifício faz sentido para os judeus. Não é a mesma coisa. Não precisa fazer sentido para nós dessa forma. O sacrifício ele fazia todo sentido para um judeu.
Sem sangue, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então, na lógica judaica, ok, Jesus precisava mesmo morrer para pagar aí por esses pecados. Mas, em nenhum momento, Jesus dá a entender que era necessário que as pessoas fizessem uma oração de confissão, entrega, e aí elas estavam salvas. Não, mas então o que é missão? Eu volto lá naquele pastor que foi pregar na minha igreja, né? Porque quando ele fez essa pregação, ao final dessa pregação, ele perguntou se alguém queria responder, se alguém queria deixar de estar em silêncio para cumprir o chamado de Deus, que era ser um missionário, ser uma missionária. E eu levantei a minha mão. Eu fiquei em pé, eu fui à frente e eu entendi que eu seria uma missionária. E eu tentei muito tempo ser uma missionária no formato padrão, digamos assim. A questão é que missão não é aquilo que eu aprendi. Missão não é eu bater na porta da casa dos outros e fazer com que essa pessoa mude de religião. Missão não é isso. Ser um missionário, viver uma missão, viver essa grande comissão que Jesus nos entrega, é viver com a nossa vida a vida de Jesus, que é uma vida de denúncia, é uma vida de profecia, é uma vida de olhar para as opressões do mundo e não se calar. Então, quando Jesus está dizendo para nós, coloca aqui de novo, Praia, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, anunciem o evangelho. O que ele está dizendo para nós é, enquanto vocês estiverem caminhando pelo mundo, enquanto vocês estiverem indo pelo mundo, anunciem as boas novas. As boas novas de que o império da morte, o império da opressão, todo e qualquer império de trevas, ele tem fim. Ele não tem a palavra final. Porque Deus se posiciona em favor dos marginalizados e oprimidos. Essa é a nossa missão como cristãos. Anunciar a boa nova de que o reino de Deus já chegou. E nesse reino, a mesa está aberta para todos, todas, todes. Nesse reino, toda e qualquer marginalização não é bem-vinda. Entende? Missão não tem a ver com não aceitar que o outro professe a religião dele ou a espiritualidade dele. Missão tem a ver com não permitir que a injustiça vença de novo, que a morte tenha a última palavra. Até o próximo vídeo. Tchau!